Vamos de volta ao Gênesis. Peço que você pegue a sua Bíblia, abra em Gênesis, capítulo 39. Graças a Deus, estamos expondo todo o livro de Gênesis. E é interessante, não é? Quem está participando dessa experiência conosco, a igreja tem participado dessa experiência já há um bom tempo, que nós estamos pregando livros inteiros da Bíblia. E como Deus fala de tudo em todos os lugares, não é? Como a gente pega um texto de um livro, por exemplo, como Gênesis, e nós vamos falar da nossa vida hoje. É isso que acontece. A palavra de Deus é viva e ela tem muito a dizer em todos os seus livros. Por isso nós queremos pregar toda a Escritura, toda a palavra de Deus. E agora eu creio que você já abriu a sua Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 39 e depois nós vamos orar e meditar. O que é que Deus tem para a minha vida e para a sua nessa noite, não é? Vamos ler. Capítulo 39, são 23 versículos. Eu vou ler, você acompanha, por favor. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, logrou mercê perante ele e a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que é em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que o seu senhor tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei
estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia prosperava. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos porque temos a expectativa de que o Senhor fale conosco. Agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que o Teu Espírito Santo opera por meio da palavra, para que não sejam apenas mensagens nos nossos ouvidos, não seja só um entendimento racional, ó Deus, mas seja uma transformação de vida pelo poder do Senhor. Eu peço em nome de Jesus Cristo, que essa palavra penetre os nossos corações a tal ponto, Deus, que nós tenhamos plena convicção de quem nós somos, de quem o Senhor é, do que nós precisamos. E possamos nessa noite tomar decisões importantes, ó Deus, que nos deixem mais perto do Senhor e mais dentro da Tua vontade. Peço, Deus, que o Senhor fale conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando os sonhos são destruídos, né? O que fazer quando os sonhos... E, no caso de José, pense, as promessas, né? Promessas, quando as promessas de Deus parecem destinadas ao fracasso. Gênesis 37, 19 e 20, dá o tom dessa história aí. Está escrito assim: e dizia um ao outro, os irmãos de José, diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Irmãos, a verdade é que muitas vezes aquelas pessoas que deviam colaborar, contribuir, se alegrar com os nossos sonhos, e mais, eu digo, os sonhos de Deus na nossa vida, são pessoas que puxam o nosso tapete, que são aquelas que são, às vezes, os instrumentos de Satanás, às vezes até, para atacar a nossa vida e para trazer algo de ruim. É o caso de José. Os próprios irmãos se levantam contra ele dessa forma. E depois, desistindo de matá-lo, acharam que dava mais lucro vender, né? Venderam para os ismaelitas, que por sua vez o venderam no Egito, né? Decepções são possíveis na nossa vida. Eu queria te perguntar nesse começo assim, será que você está decepcionado com Deus? É importante sondar o seu coração. Pergunte enquanto você ouve essa mensagem: você está decepcionado com Deus? Porque olhando para a história de José, a gente fala: puxa vida, que sofrimento, né? Quanta coisa aconteceu com esse moço. Mas eu fiquei pensando sobre essa mensagem, lembrando que quando você vai a uma joalheria, quando você vê uma joia, geralmente você vai ver essa joia numa loja, numa joalheria, ou alguém que está te mostrando assim, trazendo para você comprar. Essa joia vai estar numa caixa preta. Já viu? O fundo é preto, aquele veludo preto, é escuro o fundo. Geralmente é um fundo bem escuro. Por que que o fundo é escuro? Para realçar o brilho da joia. E as histórias ao redor de José acabam fazendo brilhar algo na vida de José, que é a própria presença de Deus na vida dele, né? Não vem de José. José é um homem como qualquer outro, mas na verdade a gente vê ali essa moldura. A própria história de Judá, que nós pregamos na semana passada, a história de Judá, irmão de José, e que foi, né, quem teve a ideia de vendê-lo. A história de Judá funciona como essa moldura escura ao redor da história de José. Na semana passada a gente dizia: olha, não perca o que vem semana que vem, porque essas histórias são paralelas. O que aconteceu a Judá, que a gente pregou na semana passada, aconteceu no mesmo tempo em que acontece tudo isso aqui na vida de
José. Então são histórias paralelas. Enquanto o começo da vida de Judá parece ótimo, que Judá era um crente desviado, né? É uma pessoa desviada da família da fé. Alguém que ele resolveu, né, pular fora. Na verdade, ele nunca tinha se mostrado um convertido. A vida dele é uma vida ímpia. As conversas dele, dos seus irmãos, a ideia dele, a maldade dele é muito aparente, mesmo quando jovem, entre os seus irmãos. Mas começa bem a vida dele, porque dá certo, né? Mesmo vivendo uma vida de impiedade, parece que as coisas estão dando certo para ele. Ele faz o que quer, inclusive ele resolve se apartar da família de seu pai, da família da aliança. Ele resolve ir morar numa outra terra com pessoas que não eram povo de Deus. E ele consegue lá, consegue dinheiro, consegue se casar. E ele tem filhos, é uma vida normal, aparentemente, né? Uma vida que está dando certo. Ele está seguindo o seu caminho, está tocando a vida. Só que a consequência, irmão, o problema com o pecado é o seguinte: o pecado nunca começa mal, ele sempre começa bem, né? O pecado é o seguinte, ele é interessante, né? Se não fosse atraente, as pessoas não cometiam. O pecado, ele tem a sua atração. Mas o que começa a acontecer na vida de Judá? Ele tem filhos, sim, mas ele tem filhos terríveis. O próprio Judá é um filho desviado, ele tem filhos terríveis. Tão terríveis os filhos que o primeiro, chamado Deus o matou, porque ele era perverso. E a Bíblia não economiza palavras, ela diz que Deus o matou, e matou o Onã também, que era o seu segundo filho, que também era mau perante o Senhor, e a maldade deles deu causa à morte deles. Enquanto Judá se afastou, e aí fazendo um paralelo, tem tantos paralelos entre essas duas histórias, eu nem vou fazer todos aqui, mas enquanto Judá se afastou voluntariamente dos seus irmãos e da sua casa e da família da aliança, um desviado por intenção mesmo, José foi obrigado, ele foi arrancado da sua família. E enquanto Judá se mistura com os inimigos de Deus, José mantém a sua integridade. Enquanto a vida de Judá desce ladeira abaixo, mesmo que aparentemente as coisas estavam dando certo, porque ele tinha recursos, porque ele tinha ovelhas, a vida dele financeira estava dando certo, aparentemente, mas espiritualmente descia ladeira abaixo, até chegar ao que a gente pregou na semana passada, volta lá para você ver a história com Tamar e tudo, e que ele vê aonde chegou a vida dele, porque o pecado é igual a fatura do cartão de crédito, sabe? Você sai gastando, né? Depois a fatura chega, e aí você tem que dar o seu jeito. E é uma conta que só se paga com sangue, não se paga essa conta assim com pouco recurso. Enquanto a vida dele desce ladeira abaixo, a vida de Judá, a vida de José é abençoada onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja. É isso que a gente vai ver aqui no geral. E a Bíblia é, sim, uma história de redenção. É a história da redenção. É a história da graça, da ação de Deus. Eu sei que Judá, né, como preguei na semana passada, aquele momento, aquele ponto mais baixo da vida dele é um momento em que ele começa a se ver como um grande pecador e começa a reconhecer pecado e começa a haver um processo de mudança na vida dele. Sim, Judá vai ser alcançado pela misericórdia de Deus, né? E a sua descendência de alguma forma abençoada no futuro, mas ele sofreu duramente a consequência dos seus pecados. Deus não impede que as consequências do pecado cheguem. Ao passo que José, enquanto é atingido por todos os lados, por muitas coisas, assim, é atacado, na verdade, Deus o protege. E eu pergunto para você também, vale a pena uma vida de santidade? Vale a pena uma vida de integridade? A gente vai ver, a gente vai refletir aqui nessa história para pensar isso. Deus parece cruel para você nessa história? Porque pode parecer, para muitas pessoas, Deus é como uma criança brincando com formigueiro, né? Criança lá brincando com formigueiro, né?
Eu lembro que quando eu era criança, uma das minhas diversões era um formigueiro que tinha na minha casa. E era meu brinquedo favorito, um dos principais. Eu ia para lá e eu interagia com aquelas formigas, né? Eu enterrava o formigueiro, destruía o formigueiro, via as formigas reconstruírem o formigueiro, comprava bombinha, explodia o formigueiro. É maldade mesmo. Você acha que criança é santa? Não, precisa ser salva, precisa ouvir o evangelho, precisa ser transformada. Eu também. E aí as pessoas acham que Deus, assim, não, se Deus existe, porque com esse se Deus existe já querem logo dizer que não acreditam que ele exista, mas se existe, então Deus é uma criança brincando com formigueiro. Por quê? Porque ele faz essas coisas, ele permite essas coisas, ele produz essas coisas na vida dos seres humanos. E isso é um total desconhecimento da história da redenção, por isso que nós estamos pregando Gênesis. A gente sabe muito bem de onde vem, qual é a origem do pecado e a origem do sofrimento. Por que é que as pessoas sofrem? E mais, o que dá uma ideia assim, de uma certa crueldade em Deus nessa história é o fato de Deus dar também sonhos a José. E ele dá sonhos a José, se você se lembra, nos sonhos ele era colocado como governante sobre sua própria família, ele exercia autoridade sobre sua própria família. Os sonhos que Deus deu a ele o mostravam numa posição alta em relação à sua própria família. E o que acontece parece justamente o contrário. Então parece assim aquela crueldade de eu te dou o sonho, mas aí que fica mais, o tombo é mais feio. Só que isso é uma visão errada, equivocada da ação de Deus, e nós vamos mostrar isso no decorrer dessa pregação. E José, sim, ele é lançado ali no fundo do poço pelos irmãos, e parece que ele está mesmo no fundo do poço quando ele chega ao Egito. E ainda assim, quando as coisas parecem melhorar um pouco para ele, lá vem mais problema e afunda de novo. Nós temos muitas dificuldades, não é, irmãos? Fala a verdade. De compreender, aceitar, lidar, eu não sei que palavra seria melhor. Nós temos dificuldades com os problemas da nossa vida, com as dificuldades da nossa vida. Uma dificuldade, né? Uma incompreensão, e isso muito por causa da filosofia do mundo. Se você prestar atenção, e eu quero mostrar isso na palavra para você, a palavra de Deus nos dá entendimento do porquê das coisas. A pergunta que eu faço assim, o que esperar quando os sonhos parecem destruídos? O que esperar quando os sonhos parecem destruídos? Essa pergunta está errada. Essa pergunta está errada. Sabe, às vezes as pessoas nos enganam nos fazendo as perguntas erradas. E aí você acaba dando uma resposta errada. A pergunta está errada. A pergunta não é o que esperar quando os sonhos parecem destruídos, ou o que esperar quando tudo é desesperança. Não, não é o que esperar, é em quem esperar. Em quem? É uma pessoa. Jesus Cristo é um Salvador vivo e ativo. Ele é uma pessoa, não é uma religião que salva. É Jesus Cristo em pessoa quem salva. E então, em quem esperar? E o texto que a gente leu nos dá base, sim, sem sombra de dúvida, para declarar: eu posso ter esperança e sonhar, porque eu tenho uma aliança com Deus. E essa aliança não é qualquer aliança. A aliança com Deus é uma aliança de sangue. Não é uma aliança de sangue de animais, nem mesmo uma aliança de sangue meu ou seu, mas uma aliança baseada no sangue de Jesus Cristo, que se entregou na cruz. Tal a importância dessa aliança dele conosco, uma aliança de salvação. Então, eu posso ter esperança, por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que me fez com um propósito e que me ama, fez uma aliança comigo por meio da cruz. Então, eu tenho uma aliança com Deus. A pergunta para você, importante hoje, é: você tem uma aliança com Deus? E eu fico assim triste de pensar que muita gente responde muito rapidinho a isso aí. Qualquer pessoa na rua, eu não posso sair daqui agora e sair fazendo entrevista aí, ó. Estou fazendo aqui, pega uma prancheta, né?
Estou fazendo uma entrevista aqui, você acredita em Deus? Acredito. Você acredita que Deus está na sua vida? Acredito. Todo mundo acredita, né? Como diz o presbítero Carlinhos aí, ninguém fala que tem o diabo, né? Todo mundo tem Deus. Mas a verdade é que o que prova de verdade como é a sua vida é a palavra de Deus. Então eu quero te recomendar, eu não posso fazer isso de novo aqui, eu quero te recomendar, vai lá se você não viu, vai lá na pregação que eu fiz nessa semana, na quinta-feira, sobre vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Porque é uma declaração de como é a pessoa que tem uma aliança com Deus. Talvez se você vir essa pregação, você precise dobrar o joelho e dizer assim, eu preciso de conversão na minha vida. Porque eu não tenho tido aliança com Deus. Se você fez um dia uma oração, levantou a mão, foi batizado e tal, isso tudo é exterior. O que prova se você tem de fato uma aliança com Deus é a vida que você leva na presença de Deus. E nós estamos aqui nos debruçando sobre a vida real. Porque essa história aqui podia ter acontecido essa semana. Essa história aqui acontece toda hora. Histórias desse tipo acontecem a todo momento. Se você entregou a sua vida a Jesus, e é com você que eu estou falando agora de uma forma muito positiva, é você que pode dizer que eu posso ter esperança e sonhar porque eu tenho uma aliança com Deus. Se você tem de fato, então você precisa saber de algumas coisas que esse texto revela para nós. A primeira delas é que Deus está com aquele a quem Ele faz promessas. O melhor de Deus é Deus. O melhor de Deus é Deus. O melhor de Deus não é a bênção de Deus. O melhor de Deus não é quando você se alegra com um presente de Deus. O melhor de Deus na sua vida não é sua família, não são seus filhos, não é sua esposa, não é seu marido. O melhor de Deus não é um emprego. O melhor de Deus não é a riqueza. O melhor de Deus não é a saúde. O melhor de Deus é Deus. Porque Deus está com você na hora em que você perde o emprego. Ele está com você no dia da doença. Ele está com você no dia que ninguém quer estar perto de você. Deus está com você no dia da sua aflição. Deus está com você quando você é atingido sem merecer. Deus está com você quando você deita a cabeça no travesseiro e você passou o dia todo tomando bordoada sem ter provocado aquilo. Mas você deita com a consciência tranquila na presença do Senhor e você pode ouvir a palavra de conforto do Senhor. Ali, José, o tempo todo ele está sendo prejudicado pelos irmãos, por todo mundo. Ele é atingido, é atacado por todos os lados. Mas ele tem Deus, que a Bíblia insiste em dizer. E é interessante porque tem umas pistas assim na literatura hebraica, porque o Velho Testamento, né, foi escrito em hebraico, e quando o escritor hebreu ele quer mostrar que alguma coisa é importante, ele repete aquilo muitas vezes. É por isso que a Bíblia parece chata para leitores do Ocidente. A gente aqui no Ocidente, a gente lê e fala, puxa, mas a Bíblia repete tanto, né? Você já viu tanto, especialmente no Antigo Testamento, como que repetem-se as coisas? Repete, 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 repete. É porque uma coisa que se repete é como se Deus estivesse dizendo, preste atenção nisso. Não deixe de prestar atenção nisso. E o que é que se repete muito nesse texto? O Senhor era com José. Versículo 2, o Senhor era com José. Versículo 3, vendo Potifar que o Senhor era com ele. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José. Versículo 23, porquanto o Senhor era com ele. O Senhor. 8 vezes nesse texto, a palavra Yahvé aparece. O Senhor, Deus, aparece. Deus, 8 vezes. No meio desse que parece o fundo do poço, não é? Porque ele já estava no fundo do poço como escravo no Egito. Mas não serve ser escravo, tem que ser escravo presidiário no Egito. Conseguiu descer um degrau a mais. Então parece que está tudo dando errado na vida de José. Algumas pessoas de umas teologias contemporâneas aí diriam que José é o pior dos pecadores. Talvez dissessem em algum momento que Judá era o sujeito bacana, porque afinal de contas a vida de Judá está dando certo nas aparências. E a vida de José está dando errado nas aparências.
Mas, irmão, Deus está presente na vida daquele a quem ele faz promessas. E o Salmo 125, ele revela uma coisa muito importante para nós. Você sabe que salmos são cânticos, né? Cântico é aquilo que é para você cantar e lembrar, né? Às vezes você não vai lembrar tanto da pregação, mas os cânticos você lembra, não é? O livro de Salmos foi escrito para ser cantado, era o inário do povo de Deus. O Salmo 125, um cântico de romagem, que eram os cânticos que as famílias cantavam indo em direção ao templo. Eles cantavam assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Em que momento? Nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade, nos momentos da bênção? Desde agora e para sempre. Em todo o tempo, o Senhor está em derredor do seu povo. O cetro dos ímpios, ou seja, o poder dos ímpios, não permanecerá sobre a sorte dos justos. Para quê? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Você sabe para onde que vai levar, né? Os malfeitores. É para lá mesmo, né? O crente, irmão, você precisa saber, sim, esse texto mostra para a gente com toda clareza que o crente não é que pode ser, ele será, ele é duramente provado. Quando você começa a ler o texto aqui, isso também é coisa de literatura, assim, o contraste, quando apresenta os personagens da história aqui, mostra como é que eles estão na vida. Então mostra que Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, mostra assim, olha, Potifar está por cima. E onde que está aquele que é o representante da aliança, aquele que é o servo de Deus, aquele que é o que tem as promessas, que tem os sonhos de Deus? Onde é que ele está? Em que posição? O escravo mais baixo. Irmão, o Salmo 73 você devia saber, 73. Porque você lê o Salmo 73, você vai pegar e falar assim, nunca mais vou esquecer, ou pelo menos a referência, o número desse Salmo. O Salmo 73 é um salmo em que o salmista diz assim, eu estou servindo a Deus, num certo momento da vida eu achei que eu estava servindo a Deus à toa. Porque eu olhava a prosperidade dos ímpios, olha, os camaradas nem adoecem. Eles estão aí tocando a vida, a boca deles é igual um veneno. Eles fazem o que é mal, o tempo todo. E parece que tudo dá certo para eles. Eu, por pouco, não se me resvalaram os pés. Até que eu atinei com o fim deles. Até que eu tirei a visão daqui desse plano terreno, desse plano momentâneo, e coloquei os olhos na eternidade. Como o Salmo 90 também diz que a gente deve fazer. Coloquei os olhos na eternidade. E aí eu atinei com o fim deles e falei, meu Deus, olha, certamente o Senhor coloca eles em caminhos escorregadios. Eu sei qual é o final deles. Então, mas o texto aqui, ele mostra José sendo provado. O crente é duramente provado. Ele é colocado aqui como um escravo baixo. E mais, um escravo de um egípcio. E esse livro foi escrito para o povo de Israel quando saía do Egito. E ia para a Terra Prometida, sonhando com a Terra Prometida. Como nós sonhamos com o céu. E estamos agora na nossa peregrinação também. Eles andando em direção à Terra, eles recebem essa palavra. Moisés escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e está entregando para eles. São os primeiros leitores. E fala muito profundamente o coração deles. Saber que um dos seus patriarcas, o José, ele foi escravo no Egito. Alguns deles lendo aquilo ou ouvindo essas palavras, sabe, podiam talvez passar a mão assim nas costas e sentir ainda os calombos, os vergões dos feitores egípcios, porque lá eles estiveram escravizados. Também, povo de Deus, mas escravizado, tomando as chicotadas, mas não deixando de ser povo de Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, ele fala para Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu sofrimento, por isso eu desci para tirar eles de lá. Eu desci para tirar eles de lá.
Eu lembro de Jesus, que desceu para tirar a gente de lá, porque também nós precisamos ter a nossa mente avivada por termos sido também tirados do Egito. Nós fomos tirados do Egito, e eu vi onde é que estava ali José, na pior das posições. Talvez essa seja a sua posição como cristãos. E eu aviso a você, porque eu conheço a palavra de Deus, e a Bíblia diz: nós ainda seremos muito perseguidos pelo nome de Jesus. Você que está de conveniência na igreja, não estará muito em breve, não estará, porque seremos perseguidos pelo nome de Jesus nesse país aqui, muito mais do que já somos e somos hoje. Nós somos vistos como escória. Os cristãos, os crentes, o povo de Deus, ao longo da história toda, desde Gênesis até agora, tem sido perseguido, como se declara Apocalipse, a semente de Deus é perseguida pela semente da serpente. Sim, essa perseguição é constante e vai aumentar. Porém, os cristãos são provados, irmãos. Nós somos provados, e provados por Deus, com uma finalidade. O fim, o objetivo é que nós sejamos aprovados por Deus. O próprio Senhor Jesus, irmão. Atos 2:22, pregação do apóstolo Pedro, aquela pregação que 3.000 convertem. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós. Como é que Jesus foi aprovado por Deus diante dos homens? Porque ele viveu sem pecar. E ele viveu aquilo que ele pregou. A sua autoridade se baseava no fato de que tudo que ele dizia, ele era. Quando ele dizia a respeito do amor ao próximo, a sua vida era a maior representação de amor que possa se ver, que já se viu na terra. Ele era aquilo que ele dizia ser. E assim, diante dos homens, certo momento ele diz: qual de vós me acusa de pecado? Ninguém conseguia levantar uma acusação contra ele. Quando ele foi condenado, contrataram pessoas para formular acusações contra eles. Nem mesmo contratados eles conseguiam falar coisa com coisa. Eles tentavam pegar alguma coisa que pudesse ter alguma substância para acusar Jesus, e não conseguiam. Mas Jesus foi severamente tentado todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que Satanás, depois de tentar Jesus ali, naqueles 40 dias, o deixou até a ocasião oportuna. Ou seja, aquela não foi a única tentação, o diabo o tentou por toda a sua vida. Então o texto diz aqui: varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos o sabeis. Irmãos, se o Senhor Jesus foi aprovado em meio ao sofrimento e dor, por que você acha que você não pode passar por dificuldades e sofrimentos? Eu concordo com você em não querer, porque eu também não quero. Não comemoro, não sou masoquista. Não estou desejando sofrer, não. Mas vamos abrir os olhos para a realidade do sofrimento. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como é que você é aprovado? Tem que fazer prova. Não é isso que você faz? A prova é horrível, né? Ninguém gosta de fazer prova. Vai lá fazer prova. Chegou o dia de fazer a prova. Ninguém gosta. Mas como você pode ser aprovado se você não puder comprovar que você apreendeu o conhecimento, que você se preparou, que você adquiriu aquilo, que você superou aquilo? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos nos apresentar a Deus aprovados. Ainda Tiago, capítulo 1, verso 12, diz: bem-aventurado. Você tem que se ligar nessas palavras, irmãos. Eu explico e repito palavras. Estou igual um hebreu, né? Repetindo certas coisas para ver se a gente fixa coisas que são importantes. Bem-aventurado, feliz, realizado, pleno. Quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Os aprovados serão galardoados, eles receberão galardão, coroa da vida.
na vida eterna. Então, ainda que passemos por tudo isso aqui, temos uma promessa de Deus com a qual nós sonhamos. Não sonhamos com imaginações, sonhamos em cima de uma fé que tem sua base, né? Uma base bem sólida. Irmão, também é preciso entender, a partir desse texto, que todas as pessoas são salvas por Jesus. Isso é um fato. Eu, você, qualquer pessoa que for salva nesse mundo terá sido salva por meio de Jesus Cristo. Você pode achar que todos os caminhos levam a Deus, que as pessoas estão buscando Deus em todos os lugares. Não é isso que a Bíblia diz. Se você acreditar na Bíblia, você tem que excluir qualquer outra possibilidade de salvação. Então, eu creio na Bíblia, eu prego a Bíblia. A Bíblia diz que, né, o próprio Jesus diz, né, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo não elogiou alguma outra religião, ele não era ecumênico com outras religiões no sentido da salvação, né? Ele pregou a palavra do Senhor Jesus, alcança todas as pessoas, mas Jesus Cristo não é uma pessoa de duas verdades ou três verdades, só existe uma verdade. Então todas as pessoas são salvas por Jesus, você e eu somos salvos por Jesus, mas cada crente, e aí eu, diferente de você, cada crente é provado onde lhe é difícil. Nem todas as pessoas são tentadas às mesmas coisas. Também é por isso que às vezes um crente menospreza um outro crente, porque pecou em uma coisa que ele fala assim, eu jamais. Que é isso? Mas fulano? Que é isso? Isso não é crente. Eu também sou tentado, irmão, a achar que umas pessoas não são crentes, não. Até porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Eu só não dou o veredito, porque eu não sou juiz, quem dá o veredito é Deus. Porém, a verdade é que as tentações são diferentes. Até mesmo nos momentos da vida as tentações variam. E o que acontece? Qual é o momento na vida de José? José, pensa comigo, José está sozinho, ele foi tirado do meio dos seus. Ele está longe da família da fé, longe da igreja, né? Longe do povo de Deus. Ele está sozinho. Pela primeira vez, e pela primeira vez na vida dele, as oportunidades estão chegando. Já tinha passado mais ou menos uns 11 anos desde que ele tinha chegado na casa de Potifar. Então, 11 anos depois, ele está com 20 e poucos anos. E ele, as coisas estão acontecendo na vida dele. Por quê? Porque ele é agora, a Bíblia diz que ele era um jovem bonito. E agora ele é um jovem também com dinheiro, com respeito. Ele finalmente era alguém em algum lugar. E tudo favorecia a que ele caísse no mundão. Por quê? Porque ele não tem que dar satisfação para ninguém, né? Olha, preste atenção, você conhece pessoas aí que não tem participado dos cultos porque é online. Cuidado com sua vida espiritual. Tenha misericórdia desses que não participam. Tem gente que, talvez aí, adolescentes, jovens, fala, uhul, não sou obrigado mais a ir com meu pai, com minha mãe. Não é mesmo não. Mas pais, fiquem alertas a respeito dos seus filhos. Saiba onde que o coração desviado dele vai levar ele, tá bom? Ajude seu filho, ajude as pessoas que você conhece que estão longe, não querem. É interessante que justificativas não faltam para quem quer desprezar o justificador, Jesus, né? José podia dizer, poxa, o cara bonito, num momento bacana da vida dele, mandando em tudo dentro daquela casa, que não era uma simples casa, era como, né? É uma casa de pessoa rica, uma fazenda, uma coisa grande. Né? Ele podia dizer, não, a mulher mandou, e ela é minha chefe. Quanta gente pecando aí por ordem de chefe? Uma coisa é a igreja, outra coisa é o trabalho, né? Pastor, não, mas sabe como é que é? Né? A gente tem que falar para Jesus. Fala para Jesus, vê se cola. Não cola. O que acontece é que ele podia dizer, né? Não, eu resisti muitas vezes, mas essa mulher não me deu paz.
Porque a Bíblia diz que ela insistia. E eu digo mais, você acha que era só ela? E José é o único homem que a Bíblia fala aqui que era bonito. No Velho Testamento aqui, não estou lembrado se no Novo tem alguém que a Bíblia fala que era bonito, de porte. José é o único. O cara era bonito. Bonitão. Todo mundo, a mulherada devia cair matando em cima do José. E o José podia. Ele só não podia com a mulher do chefe. Mas outras coisas talvez tivesse fácil para ele. E a Bíblia diz que ele se mantém, né, firme. E Tiago fala sobre passar por várias provações, né? E fala que quando nós passamos por várias provações, sabe essa provação que continua. Quando você pensa que não, lá vem ela de novo, tentação. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como assim? Não, sabendo que, porque você tem que saber isso aqui, ó. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, você ficou firme, está confirmada a sua fé, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que, no final das contas, com todas as provações e tentações que vêm sobre a sua vida, o que Deus quer, como é que Deus quer que você saia lá na frente? Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus está trabalhando você para ser mais parecido com Ele. Porque nós perdemos essa facilidade de nos parecer com Deus no pecado lá no Jardim do Éden. E estamos sendo transformados de glória em glória para sermos parecidos com Cristo. Porque a palavra de Deus afirma: sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos saber, irmãos, que por mais severas que sejam as provas na nossa vida, elas não são impossíveis de serem vencidas. 1 Coríntios 10, versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Não tem tentação de Marte, não tem tentação de anjo para você. Tem tentação humana. Não veio sobre vós tentação que não fosse humana, ou que não seja de natureza humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A diferença entre Davi e Adão. Adão, por que é que você pecou? A mulher que tu me deste. Natan chega para Davi, né? Está no salmo que a Sabrina leu aqui. Natan chega para Davi e fala: você é o homem, você é o pecador. E ele diz: pequei. E lá no Salmo 51 ele diz: eu pequei, eu fiz, eu sou culpado, eu. Adão diz não, a mulher diz não, a serpente. E o Senhor, Adão, a mulher que tu me deste. Quem quer dar justificativa, diz essas coisas: os culpados são os outros, os culpados dos meus pecados são os outros. Eu quero que você saiba que se você está vivendo uma vida de pecado, você está vivendo essa vida de pecado porque você quer. Porque você quer. É isso que a Bíblia diz. É porque você quer. Não vem me dizer: é porque não, foi mais difícil do que eu podia suportar. Mas então vamos arrancar isso aqui, né? Não veio tentação que não fosse humana. Deus é fiel que não permitirá que você... Não, Deus não é tão fiel assim não, né? Acha que Deus é fiel? Não, Deus é quase fiel, né? Claro que não, Deus é fiel. Você que é infiel. Você que é infiel. Eu que sou infiel. Quando eu digo assim, eu pequei, começa um processo de salvação de Deus na minha vida. Quando eu digo, porque o mundo cruel, porque todo mundo, eu estou tentando me justificar. E justificativa não leva ninguém à redenção. O que leva alguém à redenção é um justificador chamado Jesus Cristo, que pagou pelo seu pecado. Mas não vem dizer: Jesus, naquela cruz não tinha nada meu, né? Porque eu sou um cara que, assim, tudo que eu já fiz de errado na minha vida, na verdade, não foi minha culpa. Não existe salvação para essa pessoa, não. Que se
auto-justifica. Só existe salvação para aqueles que encontram justificação em Cristo Jesus. Justiça de Cristo. Vai estudar as bem-aventuranças. Pega lá, volta lá no que a gente já viu nas quintas-feiras aí. Então, eu quero dizer ainda para você que, sim, coisas injustas acontecem com pessoas de Deus. Eu vou falar para você, atingido pelo pecado de outras pessoas. Não se assuste. Não se assuste. Coisas injustas acontecem com pessoas de Deus, pessoas escolhidas por Deus. José, que apesar de se comportar como justo, foi acusado de injustiça e sofreu como injusto. E a cena aqui tem um paralelo, né? E eu quero que você veja quem é você. Você é Judá ou você é José nessa história? Porque tem um paralelo, né? Até com roupa também, né? Com objetos pessoais, né? De José e de Judá. Lembra Judá? Judá, no seu encontro com a prostituta cultual, ele entregou a sua identidade. Ele entregou ali a sua roupa, ou melhor, ele entregou o seu selo, né? Símbolo da sua identidade, da sua autoridade. Lembra que eu falei que Satanás requer isso da pessoa? Quando Satanás tenta você e te oferece uma bobagem qualquer que parece para você naquele momento muito legal, muito boa, ele quer de você a sua identidade. Para você aceitar alguma coisa das mãos de Satanás, você tem que abrir mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos, que foi a salvação, que foi a santidade, que foi a autoridade espiritual, melhor dizendo. Não a salvação, mas a autoridade espiritual. E aí, Judá entrega para a prostituta cultual ali. Agora, José, ele resiste a entregar a sua identidade. Ele não quer, ele não aceita se deitar com a mulher. E ela toma, arranca à força aquilo que identificava José, a roupa de José. Tanto é que ela segura para provar alguma coisa contra ele. Então, ela segura uma coisa que o identificava, mas ela não consegue pegar a identidade de José. Por quê? Porque integridade, irmão, não pode ser roubada. Integridade só pode ser entregada. Integridade não pode ser roubada. Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. A palavra de Deus diz assim, não é? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Solteiros, vou falar para você aqui, solteiro. Às vezes eu vejo solteiros dizendo assim, porque a Bíblia fala, né, que a gente tem que casar para não viver abrasado. E aí, sabe como é, né, pastor? Eu quero casar, mas não tem pretendente, e tal, né, e tudo. E sabe o que ele está dizendo com isso, de certa forma? Assim que, olha, para eu manter a pureza sexual, o caminho de Deus é o casamento. Mas como Deus não me dá o casamento, você sabe, né? A gente se vira como pode. Deixa eu falar uma coisa para você. Tanto solteiros como casados, para ter uma vida sexual pura, precisam de domínio próprio. Porque não é o fato de ser casado que faz com que alguém seja puro sexualmente. Porque está lotado aí de crente que adultera e recebe a punição do seu pecado. Então, se a solução para você ter uma vida santa, sexualmente falando, fosse o casamento, e nós sabemos que nem todas as pessoas vão se casar, a Bíblia não falaria sobre domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Então, a solução para você é se encher de Deus e ver que a vida não é só sexo. E ver que a vida é muito mais ampla e que há muito o que fazer, inclusive bem melhor do que ficar confinado em quartos, em lugares secretos, com seu celular na mão.
Tá bom? Então você quer ser cheio de Deus? Busque a Deus. Você se enche de outra coisa, você vai dar em quê? É lógico que vai dar em pecado. É lógico que vai perverter sua mente. É lógico que você vai estar mais vulnerável a pecar, inclusive se entregando a outra pessoa fora do casamento. Isso é natural. Natural por quê? Da velha natureza pecaminosa. Então, é preciso entender que coisas injustas acontecem com pessoas de Deus. Mas a identidade do cristão não é necessariamente tomada porque ele foi agredido. Eu falo ainda com você que teve, como José, né, alguma coisa arrancada de você. José teve as suas roupas arrancadas 2 vezes, né? Quando ele estava com as suas roupas lá, que o pai dele tinha feito, colorida e de mangas mais compridas, aquilo simbolizava que ele era uma pessoa que tinha uma certa autoridade, não era para ficar fazendo os trabalhos braçais, e talvez, né, e já assim uma especulação minha, um pensamento aqui que eu acho que não está muito longe de ser verdade, não. Talvez Jacó, criando José, o filho da sua velhice, ele tenha tido um outro procedimento com José do que ele teve com seus primeiros filhos, porque ele não foi um bom pai. Ele não agiu bem com os outros filhos, e talvez na cabeça dele, ele estivesse ali discipulando José. E ele pensa, esse aqui vai ser diferente dos irmãos. José trazia as más notícias de como era o comportamento de seus irmãos. Talvez Jacó imaginasse, vou investir nesse menino aqui para ele ser diferente dos irmãos dele. Por isso a roupa também, irmão, porque a gente sabe que ele prestigiava José porque era filho da sua esposa favorita. E porque era, enfim, mas também isso. E aí a roupa dele foi arrancada, quando os irmãos arrancaram a roupa e jogaram ele no poço. Agora, a segunda vez, aquela mulher arranca a roupa dele, não arrancou a sua identidade. O que eu quero dizer para você é que Jesus também teve a sua roupa arrancada, né? Jesus também foi agredido. E você pode ter sido abusado, estuprado, roubado, caluniado, enganado. Podem ter mentido contra você, feito todo tipo de mal contra você. Eu lamento profundamente. Sei que há certas agressões que são pesadas, que às vezes acontecem dentro de uma casa. Lamento profundamente. O Senhor abomina essas violências. Mas você só vai responder pelo que você fizer a respeito disso. O pecado que cometeram contra você, cada um responderá pelo seu próprio pecado. A mulher aqui que faz isso com José, nem o nome dela é mencionado na Bíblia. Ela respondeu pelo seu pecado, mas o que é marcante no texto é dizer que Deus era com José e Deus é com você. E Deus estava lá quando você estava sendo agredido, e quando você estava sendo roubado, e quando você estava sendo abusado, e quando estava sendo enganado, o Senhor estava ali, e talvez seja difícil para você aceitar que Ele estava ali, talvez você dissesse, não, Deus não estava comigo porque eu não era crente ainda, não tem nada disso, o Senhor estava ali, e Ele está vendo, e você pode perguntar, mas por que você me diz isso? Eu te perguntaria, onde é que Deus estava quando o seu Filho Jesus Cristo estava sendo pregado na cruz? Estava presente. E Jesus Cristo morreu na cruz justamente para nos salvar. E Ele desceu para entrar na sua vida e te dar redenção. E a palavra dele, como foi também para José, e fica evidente, você vai ver quanto mais evidência disso tem para frente na história de José, nas próximas pregações. Ele também quer que você entenda que Ele está com você, porque, como eu já disse, Deus está presente na vida daquele que Ele chamou, na vida daquele com quem Ele tem aliança. Então, a história de José, esse sofrimento na vida de José, enquadra José então se enquadra nos perseguidos por causa do nome de Deus, de que fala o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Mateus 5, 11 e 12 diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa, ou seja, agindo de forma justa, agindo de forma que agrada a Deus, por minha causa, vos injuriarem,
e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Olha o que acontece com José. A mentira. Esse escravo hebreu, que inclusive tem aí o preconceito, né? A humilhação étnica, esse escravo hebreu, que você trouxe, ainda joga para cima do Potifar ainda. Você trouxe aqui. E isso aqui dá o que falar, não é? Inclusive tem sido muito falado. A palavra de Deus, ela declara a dignidade do ser humano. O ser humano não importa cor e nem importa gênero. Quando Jesus Cristo foi questionado a respeito do divórcio, para você ter uma ideia, Moisés falou que pode dar carta de divórcio. O que você diz? Ele fala, no princípio não foi assim. No princípio, Deus fez homem e mulher. Quando Deus fala sobre a imagem e semelhança, Ele cria o homem e a mulher, os dois são imagem e semelhança de Deus. De modo que desde os nossos primeiros pais, a dignidade é a mesma. Tá? Então, isso é um princípio da palavra de Deus. Isso não é um princípio de política, isso não é um princípio de movimento, isso é um princípio bíblico. E a verdade, a mentira, esse hebreu escravo está nos humilhando, veio aqui para nos ofender, para nos prejudicar. A verdade da palavra de Deus. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Porque José representa aqui a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão não é uma bênção exclusiva para Abraão e sua família. Quando Deus chama Abraão, Ele tem o propósito de abençoar todas as famílias da terra. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De modo que a verdade é que José é um abençoador da família de Potifar. E ele está sendo tratado como alguém que zombava e atrapalhava e destruía e fazia mal para a família de Potifar. A mentira de hoje é o seguinte, eu tenho visto a mídia, alguns movimentos estabelecerem e procurarem estabelecer um discurso que diz mais ou menos assim, olha como eles querem convencer com uma mentira. A mentira deles é assim, os evangélicos são de direita, a direita é branca, os brancos são racistas, os evangélicos são racistas. Olha a lógica, uma lógica mentirosa, falsa, né? Não tenho tempo aqui para destruir cada um desses argumentos aqui. Os evangélicos são de direita, quem diz que evangélico é de direita ou de esquerda? Nós somos do céu, nós somos de cima. Não somos da direita nem da esquerda, nós somos do céu. Os nossos valores estão aqui na palavra de Deus. São esses valores que nós defendemos. E isso não é propriedade de direita, de esquerda, de centro, de nada. Mas nos acusam. E a direita é branca. Eu sou evangélico e já sou colocado na direita e diz que eu sou branco. Pelo amor de Deus. Tudo forçação de barra. Né? A direita é branca, os brancos são racistas. Deixa eu falar uma coisa para você. Racismo, essa abominação chamada racismo, essa abominação que é você virar para Deus e falar assim, eu sou tua mais semelhança, Deus, que eu sou clarinho, mas aquele ali não é. E Deus fez um e outro. Acho que Deus toma isso como coisa barata, né? Não toma. E aí, essa abominação e dizer que os brancos são racistas. Não, deixa eu contar para você a verdade. É isso que nós pregamos aqui, a verdade, o Evangelho. Por isso nós estamos pregando Gênesis. O ser humano caído é egoísta por causa da sua natureza caída. Então é por isso que quem tem poder e força acaba se impondo sobre quem tem menos. Isso é fartamente comprovado pela história passada e pela nossa conjuntura atual. E não será resolvido pelos ideais
liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa, que todo mundo acha lindo, mas esquece do banho de sangue que foi a Revolução Francesa. Pulam essa parte. A carnificina. A França é linda, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade, igualdade, fraternidade na ponta da bala e da faca. E da guilhotina. E do acusar. Esse é contra a revolução. Guilhotina nele. O inventor da guilhotina foi guilhotinado. Então, o ser humano, deixa eu contar para você, não é o branco que domina sobre o negro, não é o racista, é o ser humano ímpio, sem Jesus Cristo, que faz mal ao seu semelhante. É por isso, não é o homem que domina sobre a mulher, é o ser humano, seja ele homem ou mulher, que domina sobre outro, se ele tiver poder para tal. Isso eu estou falando de pessoas sem Jesus Cristo. Porque os que creem em Jesus Cristo deveriam entender o que o Evangelho fala sobre a dignidade da mulher e sobre a dignidade das pessoas. E como é que Deus trata a questão do ser humano na palavra de Deus. Então, aqui, sem gastar muito mais tempo com isso, que merecia talvez um dia inteiro para conversar sobre isso, essa é a mentira. Essa mentira que eles dizem é igual aquela história, né? Do mar é um biscoitão, já ouviu? O biscoito é feito de água e sal. O mar é feito de água e sal. Então o mar é um biscoitão. Essa ideia de que o evangélico é de direita, o evangélico, e eu não gosto nem de falar assim evangélico, eu prefiro falar assim, o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele só tem uma bandeira, chama-se Jesus Cristo. Tudo mais é bandeirola. Não quer dizer que a gente não seja cidadão. Nós podemos ter envolvimento político e até acredito que os cristãos devem se envolver, sim, em política. Devem se pronunciar, devem dizer o que pensam. Enquanto cidadão, você tem o direito. Quando o apóstolo Paulo foi preso injustamente, ele falou, você pode bater em cidadão romano sem julgamento? Ah, você é cidadão romano? Sou. Você pode usar. Agora, então, nós estamos aí, diante dessa situação, perseguidos por causa do nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, no meio de tudo isso, ter bem definidos os motivos pelos quais nós não vamos abandonar a nossa fé, e José tem isso bem claro na sua vida. Ele apresenta 3 argumentos para não ficar com a mulher do Potifar. Quando ela o aborda, ele apresenta para ela, nos versículos 8 e 9, 3 motivos pelos quais ele não vai fazer aquilo. Primeiro, a lealdade. Ele fala assim, meu Senhor tem me dado tudo aqui, essa liberdade toda. Gratidão. Olha, ele não me negou nada, ele não é maior do que eu nessa casa, ele nem me desautoriza em nada do que eu faço aqui. O que eu falo aqui está mandado e pronto, ele nem faz voltar atrás. Eu tenho sido respeitado. Então ele tem lealdade e gratidão. A terceira e mais importante e definitiva na vida dele é que isso seria uma maldade e pecado contra Deus. Eu sei, e eu vou para a vergonha de muita gente que se diz crente, há ímpios que são capazes de sofrer os danos aí por causa da lealdade e da gratidão. Isso não é privilégio de crente, não. Tem pessoas que não são crentes em Jesus Cristo, que são pessoas leais e gratas. Leal ao marido, à mulher, ao patrão, às pessoas com quem ele convive. Você não é obrigado, você não foi obrigado a casar, uma vez casado, seja leal. E há pessoas que não creem em Jesus, mas que têm isso como padrão de vida. Acreditam nisso, levam isso à frente, são gratos para com a sua esposa ou seu marido, que teve ao seu lado a vida inteira, e quando você está mais velho um pouquinho, vai pular cerca, vai procurar alguma coisa, porque agora eu quero alguma novidade. Tenha dó. E eu digo para você, muita gente que não conhece Jesus, ainda por questão de gratidão, também honra o matrimônio. Agora, o fundamental para você que é crente em Jesus Cristo, saber, como ele disse, eu não cometeria essa maldade, esse pecado contra Deus. Saber que Deus está presente quando ninguém mais está vendo. E aí, aqui eu me lembrei do John Wesley, um pregador abençoadíssimo, fez muita diferença na história da evangelização no mundo. Ele disse assim, dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado,
e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Eu acredito nisso, porque foi isso que os apóstolos fizeram. Eram 11 e mudaram o mundo. Você é leal às pessoas? Esposa, marido, patrão. Patrão também. A Bíblia fala que tudo que você fizer, você faça como ao Senhor e não aos homens. A Bíblia diz que você deve servir ao patrão como serve ao Senhor. Ah, mas que é isso? Isso é opressão? Não, isso chama dignidade e honra. Você não é obrigado a ficar lá. E até os escravos, quando havia escravidão, Deus dizia aos escravos: sirva, se você tem um patrão, um dono aí, um senhor, e você é escravo, serve ele com dedicação, não somente à vista. Mas por quê? A Bíblia é a favor da escravidão? Claro que não. Isso é conversa para outro dia. Mas o que nós fazemos é independente de como a nossa sociedade está organizada, e às vezes organizada na base do pecado. Porque a escravidão é pecado, sempre foi. E nunca foi ordenada na Bíblia, mas Deus legisla em cima do pecado do homem, tá bom? Então, a pergunta é: você tem um senso de que Deus está presente? Eu quero terminar dizendo que o Senhor se mantém firme enquanto as circunstâncias oscilam. A vida de José vai assim. Uma hora ele está lá em cima, outra está lá. Uma hora o pai está: ô meu filho, toma aqui uma roupa bacana e tal. Vejo você com bons olhos aí, você está melhor que seus irmãos, né? Depois está no fundo do poço, está vendido como escravo. Depois está como mordomo de Potifar, comandante de Faraó, está numa boa. Depois está julgado na cadeia injustamente, como se ele fosse um estuprador. Vai lá para a cadeia. E aí, mas lá, até na cadeia, o Senhor é com ele. O Senhor se mantém firme. Quem se mantém firme com você no dia da sua tribulação e até mesmo nos dias mais terríveis da sua vida é Deus. E os sonhos, você vai ver no futuro que os sonhos vão voltar dentro da cadeia. Aí começa outros sonhos, né? Sonhos de outras pessoas. Próximos capítulos, né? Vem aí. Os discípulos perguntaram para Jesus o que seria deles, uma vez que eles tinham deixado todas as coisas para seguir Jesus. Eles abriam mão de si mesmos para seguir Jesus, das suas vontades, dos seus propósitos. Jesus disse que eles teriam um cêntuplo nessa vida, de irmãos, de pais, de casas, de irmãos, de qualquer coisa que eles tivessem deixado e perdido, porque às vezes a gente perde por causa do Evangelho. O cêntuplo eles teriam nessa vida com perseguições. E para terminar, então, a gente precisa pensar sobre esse texto, que Gênesis, o livro de Gênesis trata de promessa e cumprimento. Como é que Deus vai levando a história para cumprir a sua promessa de salvação? Israel, o primeiro leitor desse livro, tinha sido escravo e sofreu muito antes de ser liberto. E agora eles estão tendo uma lição com a vida de José. E a lição que é para mim e para você também é a seguinte: posso ter esperança e sonhar por causa da aliança que eu tenho com Deus. Na prosperidade, na escassez. Na saúde, na doença. A aliança é isso, com o casamento. Na saúde e na doença. Lembra? Nós somos casados com Jesus, nós somos a noiva de Cristo. Quem falou isso foi Ele. E isso enriquece o nosso entendimento da relação inquebrável e santa que nós devemos ter com Deus. Não negocie sua identidade. Não entregue a sua identidade. Mesmo que arranquem o que te identifica, mesmo que te acusem, mesmo que te persigam, mesmo que você tenha que perder emprego, mesmo que você tenha que perder mulher, mesmo que você tenha que perder filhos por mentira, por calúnias, por maldade de alguém. Não entregue a sua identidade. Não se faça igual àquele que agride você. Não se faça igual àquele que prejudica você. Não se faça igual, faça-se igual a Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida. Seja leal, seja grato, seja temente a Deus. Lembre-se que o Senhor não muda. Ele disse que viria e veio. Ele disse que vai voltar. E Ele vai voltar por sua causa. Ele vai voltar para nos levar. E Ele vai nos levar ao céu. E nós precisamos orar agora diante dessa palavra. E precisamos posicionar a nossa vida diante de Jesus. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse: quem é você nessa história? Você é um Judá que tem entregado a sua identidade por um pouquinho de prazer, por um pouquinho de alguma coisa do mundo? Você tem sido amigo do mundo,
tem feito alianças com o mundo, está vivendo a maneira do mundo, está aceitando as sugestões do mundo, está vivendo como ímpio, há esperança para ajudar, ainda que as consequências do pecado possam até continuar chegando a você, mas não aquela consequência eterna. Você pode ser salvo por Jesus. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita jamais. É sua hora, Judá, é sua hora de se prostrar diante do Senhor e dizer: eu pequei, Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero me entregar ao Senhor. Perdoa os meus pecados. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Vai ler o Salmo 51 depois, meditar nele. Enquanto que você talvez está aí sendo atacado de todos os lados e até os crentes, alguns se levantam para dizer: o que está acontecendo com você? E você está sofrendo, às vezes passando por uma enfermidade, às vezes passando por um desemprego, às vezes passando por uma situação que ninguém entende, todo mundo te acusa. E você sabe que o seu desejo é ser fiel ao Senhor. É hora de você se prostrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero sonhar de novo. Eu não vou ficar vendo a minha vida pela ótica das acusações que estão fazendo contra mim. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor vai abrir as portas para mim. Eu sei que o Senhor tem para mim a cura. Eu sei que o Senhor tem para mim a restauração. Eu sei que o Senhor tem para mim uma vida melhor. Ó Deus, e ainda que eu tenha que lutar mais tempo debaixo de bombardeio inimigo nessa terra, eu confio na redenção final. Eu sei que o Senhor vem e eu tenho um encontro marcado com o Senhor e eu estou indo para o céu, e mesmo que me ataquem, mesmo que arranquem alguma coisa de mim, a minha integridade, Senhor, eu quero apresentá-la diante do Senhor. Eu sei que eu só vou fazer isso pelo poder do Teu Espírito Santo. Então me renova, me enche do Espírito Santo. Eu estou te dizendo como é que a gente ora, irmão. Eu estou te ensinando a orar. Fala essas coisas para o Senhor Jesus. Enquanto eu oro pela sua vida, pela minha, ore por você, ore pela nossa igreja, ore para que haja santidade na nossa igreja, porque o Senhor está presente e o Senhor está vendo a nossa vida agora. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome e dizemos, Senhor, que fomos criados para Teu louvor. Ó Deus, como Judá se chamava louvor, mas ele não dedicou a sua vida a louvar o Senhor e se desviou do caminho do Senhor e fez alianças espúrias, alianças com inimigos e se entregou sua identidade e se maculou e foi no fundo do poço, e quando viu sua vida completamente destruída, ele disse: pecador sou eu. E ainda no fundo daquele poço o Senhor começou a reerguê-lo, ó Deus, e tem uma história de mudança e transformação tão grande na vida de Judá e da sua descendência, que o próprio Senhor Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Senhor Deus, aquele que era espiritualmente fraco se tornou a tribo mais fiel de Israel, ó Deus, e a tribo de onde veio o próprio Messias. Senhor Deus, há esperança para esse que está caído no pecado, aquele que transgrediu, aquele que foi infiel, aquele que foi injusto, aquele que foi desleal para com a aliança com o Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia, perdoe esse que está arrependido hoje e que quer viver de forma diferente. Ó Deus, que toma uma decisão de custe o que custar, perca o que tiver que perder. A partir de agora, é um novo começo, é uma nova vida, é um novo momento em que o nome do Senhor será honrado a cada momento, a cada dia, a cada respiração. Senhor, eu oro por essa que tem sido perseguido, Senhor. Tem procurado manter a integridade, mas a todo momento tem sofrido, Senhor Deus, com os ataques, com as ameaças, com as mentiras, com as perseguições, com as lutas, com os desânimos, com os cansaços da vida. Senhor Deus, e que esta possa olhar para o Senhor e dizer: eu vou manter a minha integridade. Ó Deus, ainda que esteja sofrendo como Jó, e como aconteceu com ele, a mulher dizia: amaldiçoa esse teu Deus e morre, você ainda vai continuar nessa tua integridade. E ele disse: eu estou ouvindo palavras que saem da boca de uma louca. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu saí nu do ventre da minha mãe, volto nu para a terra de novo, mas eu não vou abandonar a minha integridade diante do meu Deus. Senhor Deus, que também nós possamos renovar hoje como igreja do Senhor Jesus esse voto de santidade, esse voto, Senhor Deus,
de buscar o Senhor, ó Deus. Nós não vamos ceder ao mundo, nós não vamos aplaudir ao mundo, nós não vamos fazer alianças com o mundo, nós não seremos amigos do mundo, porque amizade com o mundo é inimizade contra o Senhor. Nós somos amigos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos a noiva de Cristo, nós somos casados com o Senhor Jesus, nós somos a igreja do Senhor que vai ser completamente restaurada. Ó Deus, essa Jerusalém, essa cidade fortificada e protegida somos nós. Nós somos a Jerusalém de Cristo. Peço, Deus, perdão pelos nossos pecados, então, ó Deus, se temos falhado com o Senhor nessa caminhada também, mas em nome de Jesus, renova hoje a nossa esperança, renovamos diante do Senhor a nossa convicção e a nossa determinação de seguir e ser fiel até a morte, até que possamos receber a coroa da vida. Que o Senhor abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com o povo de Deus agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Faça de você um crente fiel. Te dê uma semana abençoada, vitoriosa, para a glória do Senhor Jesus.